Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Bertoncini e este é o canal do KB Advocacia. Nele nós falamos sobre empresas, patrimônio e pessoas. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o porquê, quando você vai entrar com uma ação tributária, você tem que estar sempre atento e de olho em julgamentos dos tribunais superiores, especialmente STJ e STF. Vamos lá? Então, pessoal, no vídeo de hoje essa é a ideia. Por que você tem que olhar, você tem que pesquisar, o seu advogado, enfim, o seu contador, o que os tribunais superiores falam sobre determinado assunto que atinge aí a tua empresa ou a sua pessoa física no que diz respeito a impostos, né? Inicialmente, é importante destacar que a tributação no Brasil, todos os impostos, taxas, contribuições, etc., estão lá previstos na Constituição brasileira, né? Então, na Constituição de 1988, existe lá todo o sistema tributário descrito, quais são os impostos, quais são as taxas, né? O que é taxa, o que é contribuição, né? As contribuições e assim por diante, né? Quem vai arrecadar cada tipo de imposto, contribuição e assim também por diante. E é por isso que, né, agora, considerando a data de publicação desse vídeo, está se falando tanto da reforma tributária aprovada no final de 2023. Por quê? Porque para fazer reforma tributária, o Congresso precisou fazer uma emenda constitucional, ou seja, alterar a Constituição para que isso fosse arrumado da forma como vai ficar aí no futuro, né? Tema, inclusive, de vídeo que já falamos anteriormente. E aí o que acontece? Está tudo lá na Constituição descrito e na sequência vem as leis abaixo da Constituição, né, que vão pormenorizar o tratamento, vão criar lá a questão das alíquotas, enfim, vão dizer deixar mais detalhado quem é o contribuinte e assim por diante. E aí também, depois disso ainda vem os decretos ou então instruções normativas, que são instrumentos, ali são outras regras ainda mais detalhadas sobre cada tipo de tributo. E é por isso que se fala que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de compreensão do que está sendo pago de imposto, né, que é difícil saber, que, enfim, é muita coisa e assim por diante. E aí, o que a gente precisa verificar? Muitas dessas regras, né, que eu falei, né, tem na Constituição, ok. Aí vem as leis, aí vem os decretos, aí vem as instruções normativas, né, as portarias e assim por diante. Todas essas regras, quando elas são editadas, quando elas são criadas e começam a ser aplicadas, como esse emaranhado de regras é muito grande, né, acaba que uma coisa ou outra pode acabar não especificando para uma determinada atividade pontual, ou trazendo um prejuízo para aquela atividade que já é tributada de um outro modo, de uma outra forma, e não por aquela nova a partir disso, tá? A partir de uma edição de regra e assim por diante. E o que acaba acontecendo é que isso vai para os tribunais. Então, quando você entra com essa ação judicial, você vai discutir, né, um determinado ponto daquele decreto, um determinado ponto daquela lei, e por que aquilo não pode ser aplicado contra você ou não pode ser aplicado daquela forma contra você. E aí que vem toda a discussão, que demora vários e vários e vários anos para ser solucionada. E toda vez que se entra com um processo, o padrão que o advogado trabalha é sempre verificar primeiro a questão legislativa, né, se realmente há algum impasse ali, na sequência uma questão jurisprudencial, ou seja, se faz uma pesquisa, uma verificação do que os tribunais já decidiram sobre aquela discussão, se tem algo já discutido sobre isso ou não, e se tiver, o que tem sido colocado e entendido que é realizado ali, enfim, que é dado pelo judiciário como uma solução. E por fim, aí também uma questão, para quem prefere, quem quer desenvolver, uma questão doutrinária, ou seja, é feita uma pesquisa em livros, artigos, vendo aí o que professores, juristas estão avaliando com relação àquele tipo de situação pontual. Mas veja, o que realmente pode interessar em termos de jurisprudência em especial, e esse é o objetivo desse vídeo. A verificação de que se esse tipo de situação que você está enfrentando com a sua empresa ou com a sua pessoa física
já foi discutido nos tribunais superiores, ou seja, se a jurisprudência, se os julgados dos tribunais de Brasília, em especial Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, STJ e STF respectivamente, já disseram algo sobre aquela lei, sobre aquela situação, e se isso vai de acordo com aquilo que você está entendendo, né? Então é por isso que se vê muitas notícias, tá? Seja nos jornais mais gerais, né, de notícias mais genéricas, como nos jornais específicos, na parte econômica, da parte legislativa e assim por diante, muitas notícias sobre discussões tributárias no Supremo e no STJ. Então, tudo isso, quando chega nesses tribunais e quando é decidido nesses tribunais, acaba influenciando em muito você que está aqui na base, entrando com a sua ação, que vai para o juiz de primeiro grau primeiro, depois vai para um tribunal e depois, possivelmente, vai para Brasília. Então, é nessa situação, é nesse compartimento, vamos dizer assim, de decisões lá dos tribunais de Brasília que você deve fazer a sua principal pesquisa, porque é ali que você vai ter maior segurança com relação àquilo que você está propondo em juízo, né, discutindo no judiciário, em termos de possibilidade de êxito ou não da sua demanda. Então é por isso que você abre os jornais, como eu estava falando, e vê exclusão da contribuição X da base do imposto Y, né? E isso vem cada vez mais pormenorizado. Então, exclusão da contribuição X monofásica no imposto Y, tá, no estado tal, né? Então, assim, tudo isso acaba ali trabalhando para que você precise e utilize isso para ter segurança na hora de ajuizar a sua ação. E por que eu estou insistindo tanto nesse ponto, pessoal? Porque é muito comum, inclusive nós já publicamos vídeos nesse sentido, que você acabe recebendo aí informações de que determinada tese tributária está sendo julgada de forma favorável ao contribuinte nos tribunais de Brasília, e que por isso, considerando a sua atividade, isso pode ser aproveitado para você também. Você pode entrar com essa ação e possivelmente obter ali uma redução da sua carga tributária ou a recuperação do tributo pago a maior, e assim vai, tá? Então, essa é uma verificação que é preciso ser feita, né? E é ela que embasa toda essa propaganda, todas essas ofertas que existem no mercado de oportunidades tributárias. Então, veja, quando você é abordado para realizar determinada oportunidade tributária, é muito importante que seu advogado verifique de forma correta se o setor se encaixa naquela oportunidade, o quanto você recolhe daquele tributo específico, se aquilo realmente vale a pena ser discutido e o quanto isso está consolidado nos tribunais superiores, nos tribunais de Brasília. Por quê? Porque acaba acontecendo que em várias situações esses tribunais, por vezes, acabam mudando os seus entendimentos. E aí você pode acabar sendo prejudicado, tá? Então, um entendimento do passado, né, de uns 10 anos atrás, não necessariamente é o que vai continuar sendo aplicado atualmente, a não ser que isso esteja muito consolidado, que existam centenas, às vezes milhares de decisões favoráveis ao contribuinte naquela situação específica, para que você não seja prejudicado. Afinal de contas, acaba que muitas vezes a fazenda pública, ela, ainda que você pague mais, ainda que você esteja recolhendo errado, ela não vai apontar isso para você. Então é por isso que você tem que estar atento ao que você está fazendo de início, e que se você tiver feito algo de forma equivocada e isso te trouxe um prejuízo e agora você pode ter a oportunidade de recuperar, né, que na jurisprudência isso esteja muito consolidado, tá? Ou, se você não tiver aí muita aversão a risco, você ajuiza a ação e tenta verificar o que consegue receber nessa oportunidade. Então, por isso que, como eu estava dizendo, você vê lá o julgamento do tema tal, o julgamento do tema outro tal, e assim vai, que são questões que os tribunais superiores decidem sobre essas situações e que aí acabam influenciando e muito, na verdade, acabam dizendo aonde vai parar o seu processo em termos de resultado. É praticamente isso, tá, pessoal? Então, sempre acompanhar a melhor jurisprudência, né, a mais atualizada, aqui verificação de consolidação desse entendimento dos respectivos tribunais locais, né? Então,
tem lá, o STJ já decidiu aquele tema, veja como lá o Tribunal Regional Federal da sua região, que atua na sua região, está decidindo sobre isso, se está seguindo o STJ ou não. Né? Até para você também adiantar para o cliente, olha, possivelmente vamos perder aqui no TRF, mas a gente ganha no recurso STJ. Ou o Tribunal de Justiça do seu estado, como é que isso está sendo encaminhado por ele, né? Se está seguindo ou não, então, também esses julgamentos do STJ, se isso está sendo bem aplicado, quais são os casos em que já foi aplicado. São pesquisas que são possíveis de serem feitas e que garantem maior sucesso, né? Ou ao menos maior segurança, melhor dizendo, no momento que você vai ajuizar essa ação tributária. Tá certo? Então, sempre que receberem esse tipo de oportunidade, verifiquem com o seu advogado se realmente está consolidada, se não está, qual é o risco de você eventualmente não sair vencedor. E aí, avaliando a sua questão aí com relação à aversão a risco, você decide se ajuiza ou não a demanda. Tá certo? Pessoal, eu agradeço a interação no canal, nas nossas redes sociais. Obrigado, né, por mais essa oportunidade. Estamos abertos aí a críticas, sugestões, o que for aí que vocês entendam que possa sempre procurar melhorar o nosso conteúdo informativo. Tá certo? Obrigado e até o próximo vídeo.